Fala galera, bom, hoje eu vou resolver aqui um problema que eu acho que fui eu que inventei. Até então eu não encontrei esse problema em lugar nenhum e eu fui tirando essa situação aqui mesmo da minha cabeça. Então aqui faz um tempo já que eu tinha inventado esse problema e hoje eu vou resolver aqui em vídeo. Então esse problema diz o seguinte, né, que eu quis aplicar com esse problema. Que vai sair uma bola, um corpo aqui, pode ser uma bolinha, alguma coisa. Vai sair do repouso aqui nesse plano inclinado de alfa em relação à horizontal. Vai andar uma distância no solo. Esse solo vai ter atrito. E eu quero saber qual que é esse comprimento L no plano que eu tenho que lançar essa bola para ele chegar aqui no loop com a velocidade mínima para fazer esse loop. Ou seja, se for uma velocidade abaixo da mínima, ele não completa o loop, ele chega aqui assim e cai. Então eu quero saber a distância que eu tenho que jogar esse objeto aqui do plano para ele passar pelo solo com atrito, subir aqui e chegar aqui quase parando, quase caindo. E aí envolve alguns conceitos interessantes da física, que é a conservação da energia mecânica. E o outro é a resultante centrípeta. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma revisãozinha. Primeiro, resultante centrípeta. Imagine que você tem um círculo. Não tem aqueles globos da morte que o pessoal entra lá de moto e fica girando lá dentro? Então imagine um daquele lá, de raio R. E aí aqui, primeiro você tem o objeto aqui embaixo. Tá, aí ele vai fazer o loop. Vamos supor que ele chega aqui em cima. Para eu calcular essa velocidade mínima, eu tenho que falar que o contato entre o objeto e o teto lá quase não existe. E isso é a condição para que a velocidade mínima aconteça. Então, aqui nesse caso, eu estou tendo peso, certo? Peso é uma força que atua em qualquer corpo com massa. Isso nunca vai deixar de existir, certo? E aqui eu vou ter a normal. A normal também está na mesma direção e sentido que o peso. Só que nesse caso aqui, eu quero que a normal quase acabe. Então eu quero que ela tenda para zero, para que eu tenha velocidade mínima para esse corpo dar a volta lá em cima. O que eu quero dizer com isso? Que a força resultante centrípeta, nesse caso ali, vai ser o peso mais a normal, certo? Eu vou ter a normal. Isso aqui valeria para uma velocidade maior que a velocidade mínima. Mas eu quero que essa normal deixe de existir, para que eu tenha velocidade mínima. Como calculo a resultante centrípeta? mv quadrado sobre r. Peso é mg. E a normal, eu estou falando que ela tende para zero, então vou colocar zero. Aqui eu posso cancelar as massas. Então vou ficar com v quadrado igual a rg. Aqui eu faço uma raiz. Tá. E aí essa velocidade está acontecendo porque eu coloquei a normal igual a zero. Então ela é a mínima, velocidade mínima. Então essa aqui é a primeira ferramenta que a gente vai usar para resolver esse problema. Deixa eu deixar escrito aqui no cantinho. Velocidade mínima, raiz quadrada de RG. Tá. Outra ferramenta que a gente vai usar, que é muito usada na física, principalmente a física mais clássica, assim, lá do ensino médio mesmo, é que a energia ela se conserva. Então, no começo, toda a energia do sistema está no início.
certo? Então a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica que eu tenho no final, mais o que eu dissipei. Imagine isso aqui como se você estivesse fazendo uma compra. Você tem lá, sei lá, R$ 200. E aí você vai comprar, não sei, alguma coisa aí. Vamos supor que essa coisa custe R$ 50, certo? No começo você tem R$ 200. No final você vai ter 150 mais o que você gastou, 50. Faz sentido essa comparação? Então é isso que a gente vai usar. Então vamos direto ao ponto aqui, né? E aí, como que a gente resolve? No começo eu tenho aqui, ó, uma altura. Deixa eu fazer o desenho bonitinho aqui. Só que no começo a gente tem essa altura Hzão. Opa, aqui, Hzão. Então aqui, como a velocidade inicial é nula, então não tem nenhuma energia relativa a essa velocidade. Eu vou ter apenas o que? Energia potencial gravitacional, porque eu tenho altura. Então aqui, ó, energia mecânica no início, energia mecânica no final, mais o que foi dissipado. Energia mecânica no início é a massa da bolinha vezes G vezes o Hzão. Energia mecânica no final, veja, o final é esse ponto aqui. Então eu vou ter o que? Vou ter m v mínima ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, se calcula assim. Deixa eu só dar uma revisada aqui, ó. Energia potencial gravitacional, ela é mgh. Energia potencial elástica, que é quando tem corda não, é mola, essas coisas assim, vai ser kx quadrado sobre 2. A energia cinética, que é quando tem velocidade, é mv quadrado sobre 2. Então essas são as três energias básicas que a gente consegue calcular aí. Então no final eu vou ter velocidade, então eu estou tendo aqui uma energia cinética, mais vou ter outra energia potencial gravitacional, certo? Porque aqui eu vou ter uma altura em relação ao solo. Esse corpo ele vai estar num ponto mais elevado do que o solo. Então ele vai ter energia potencial gravitacional. Só que daí a gente se pergunta, né? Qual que é a altura? Veja, isso aqui é um círculo. Do centro até uma das extremidades aqui é R. Do centro até a outra, que é onde o corpo está, vai ser mais R. Então eu vou ter uma altura de 2R. O desenho ficou meio torto ali, mas a velocidade mínima acontece lá em cima, no topo. Então vai mg vezes a altura, que seria 2r, como a gente viu. E aqui vai o trabalho dessa força que a gente vai dissipar aqui nesse trecho de valor 3r. Esse r é o mesmo raio daqui. Eu coloquei para facilitar os cálculos. Então, esse trecho de 3r, eu vou estar desperdiçando uma certa força, uma certa energia. Aí como que a gente calcula o trabalho de uma força qualquer? É a força vezes a distância, certo? Essa força é força de atrito. Ela é o que? Ela é calculada como normal vezes o coeficiente de atrito.
Então vai ser normal, vai ser o próprio peso, mg, vezes o coeficiente de atrito, vezes qual que é o 3R, que é a distância percorrida. Isso. Então aqui vai ficar mg micro 3R. Legal. Então a gente tem essa expressão. Aqui eu não preciso colocar negativo. Deixa eu ver. Porque é dissipativa, né? Então o trabalho dela é menor que zero. Mas como eu estou analisando ela assim, tipo como uma soma, então não precisa do sinal. Porque é o que eu tinha, é a quantidade de energia. Então imagina, ó, você, como no final eu tenho essa parcela, só que no meio eu perdi essa parcela, quando eu somar aqui, vai voltar o que eu tinha no início. Então não precisa do menos ali por ser dissipativa. Vamos colocar aqui, ó, vamos cortar algumas coisas. Cortar não, simplificar, né? Então vai ficar GHzão. Velocidade mínima ao quadrado. Aqui é de boa, né? Velocidade mínima é RG. Raiz de RG, aliás. Mais G vezes 2R. Mais G micro vezes 3R. Vamos arrumar isso aqui. Multiplicar a equação inteira por 2. Vai ficar uma linha só, né? GH vezes 2 é 2GH. Esse 2 vai cancelar com esse, então vai ficar raiz de RG ao quadrado RG. 2RG vezes 2 vai dar 4RG. É 2 vezes isso aqui vai dar 6G micro R. É isso? 6G micro R. Isso mesmo. Aqui eu cancelo G. 2 vezes H. R mais 4R mais 6 micro R. Aqui dá para colocar R em evidência. Colocando R em evidência vai ficar R vezes 1 com 4 dá 5. Mais 6 micro. Aqui vai ficar, terminando de isolar a conta, né? Passo 2 dividindo. 5 mais 6 micro sobre 2. Faz sentido esse resultado? Na minha opinião faz. Por quê? Aqui eu tenho algo que é medido em metros. Aqui eu tenho algo que é medido em metros, vezes um número qualquer que não tem dimensão, mais 6 vezes o micro, que também não tem dimensão, porque isso aqui é coeficiente de atrito, ele é adimensional, dividido por 2, que é outro número que não tem dimensão. Então, isso aqui vai manter o metro, ninguém vai cancelar a unidade de comprimento do R. E aí vai resultar em uma altura em metros também. Aí beleza, a gente descobriu o H. Só que a gente não quer H, a gente quer o L. A gente quer isso aqui. Vamos montar o triângulo.
Aqui eu tenho H, aqui eu tenho L, e aqui eu tenho um lado aqui que nem vai importar para os cálculos. Tá. Ó. Cateto posto por hipotenusa seno. Vou isolar o L. H sobre seno de alfa. Aí fica... Vamos já ajeitar isso aqui para já ficar pronto. Ó. 1 sobre seno. Posso fazer essa multiplicação. Então L vai ser igual a H, que é R, 5 mais 6 micro, dividido por 2 vezes o seno. Então esse aqui é o valor de L. Aí você, se fosse fazer o experimento, não ia ter como, porque isso aqui obedece condições ideais, mas porque eu tenho a superfície sem atrito, isso é muito difícil de fazer, mas no mundo das ideias funciona. E aqui o que acontece? Você pega um valor de R qualquer, um valor de um coeficiente de atrito e um ângulo qualquer, e você consegue ficar calculando aqui quanto que você precisa para fazer esse loop. Então esse aí foi mais uma curiosidade mesmo. Se tiver algum erro na conta, no problema, se alguém conseguir encontrar um problema muito parecido com esse, ou até mesmo o mesmo problema, comenta aí embaixo. Foi mais uma curiosidade. Espero que tenham gostado e até a próxima.